Nós vamos estar abrindo nossas Bíblias, né? Não desista da aula, assista até o final. Prometo que vai ser somente 1 hora no máximo hoje, tá? Mas para isso você precisa entender o final da história, tá bom? Vamos lá. Livro do profeta Isaías. Quem já achou aí, dá um okzinho, dá um likezinho. Capítulo 6. Isaías 6. Chegou aí, né, Josi? Quem achou aí, Isaías 6, dá um ok que nós vamos estar lendo. Bom? Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada de ti, e expiado o teu pecado. Amém? Só até aqui. Acompanhar a leitura? Isaías 6. Nós estamos falando um pouco sobre os atributos de Deus, e hoje não vai ser diferente, né? Nós falamos um pouquinho de alguns atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis do Senhor. Falamos na semana passada sobre sobre 3 atributos: onipresença, onisciência e onipotência, né? Esses 3 atributos. Hoje nós vamos falar de um atributo de Deus, né? Para terminar essa parte dos estudos, sobre somente um atributo de Deus, né? Não vamos falar sobre 3, mais 3, né? Falei que nós temos vários atributos de Deus, mas vamos falar de um atributo moral de Deus que pouco é falado. Muitos nós conhecemos, se nós entendemos o que é fácil falar do que é, mas na prática, na íntegra, nós não conhecemos muito bem. E esse atributo de Deus é a santidade. A santidade. Nós precisamos entender que Deus é santo. Entender é muito fácil. Nós temos uma visão de santidade muito rasa, muito pequena, muito mesquinha, muito medíocre. Quando se fala medíocre, não é porque é uma santidade vazia, mas é uma santidade mediana, né? Achamos que ser santo é aquele que não se mistura com alguém, que não peca, o separadinho da turma. E a santidade, ela vai muito além disso. Um abraço, Marcelo, estará aí conosco. Então, a gente precisa entender esse atributo de Deus, que é um atributo pessoal do Senhor, é um atributo que envolve muito mais do que nós pensamos, não é? E para isso nós precisamos entender, para amarmos a Deus e respeitarmos ao Senhor, nós temos que realmente conhecer esse Deus. E para conhecer esse Deus, nós temos um tipo de estudo, que é chamado de teontologia. A teontologia é o estudo do ser de Deus, que nós estamos fazendo nesses dias, né? Estudo do ser de Deus. Deriva de uma palavra, eu estou falando rápido, que eu sei que a Ana Paula anota tudo. Então vamos lá.
teontologia, tá? Estudo do ser de Deus, tá bom? E quando se fala em estudo do ser de Deus, a gente entende que por mais que tentemos buscar conhecer ao Senhor na íntegra, vai sempre faltar um pouquinho, porque Deus é tão pleno, é tão completo, que jamais o conheceremos como um todo. A nossa capacidade humana de pensar, ela não alcança totalmente a grandeza de Deus. Mas, dentro desse estudo, né, da teontologia, a gente consegue, pelo menos um pouquinho, estar entendendo quem é esse Deus que nós servimos, na qual pregamos sempre, né? Teontologia se divide aí em algumas palavrinhas. Theos, né? T-H-E-O-S, que significa Deus. Theos, Deus, tá? On ou onto, tanto faz, deriva da palavra ser, tá? Ser. E logos, que é o discurso, fala, né? Então, ser de Deus, discurso. Essas três palavras nós entendemos como temos a definição do estudo do ser de Deus, que é a teontologia. É interessante quando se fala de santidade de Deus, isso é muito importante para nós. No livro de Salmos, capítulo 50, livro de Salmos, capítulo 50, Deus ele fala algo muito interessante no versículo 21, né? Salmos 50, 21. Aqui fala sobre, um salmo de Asaf, que fala sobre obedecer é melhor do que sacrificar, não é? E lá no 21 fala o seguinte, desculpa, estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu. Pensavas que era tal como tu. Aqui o Senhor está falando que muitas vezes nós pensamos que Deus é como nós. Nós queremos nos igualar a Deus, ou pior, queremos igualar Deus a nós. E é aí que está a nossa falha. Não podemos mensurar, não podemos enquadrar Deus dentro do nosso mundinho, comparando Deus conosco, né? A gente peca, a gente vai achar que Deus também vai pecar. A gente erra, a gente acha que Deus também vai errar. A gente falha e achamos que Deus também falha. E comparamos a nossa natureza com a natureza de Deus. E aqui não dá para fazer isso. No campo da santidade não dá para fazer isso. Deus ele é pleno, Deus ele é único, né? Ele fala, vocês pensam que são como eu, e não é. Aqui fala, ó, pensavas que era tal como tu. O homem pensa que consegue se comparar a Deus e não dá para fazer isso. Infelizmente não dá. E se nós não conhecermos um pouco desse Deus, nós não vamos ter a capacidade de adorá-lo como ele é. No livro de João, capítulo 4, nós vemos uma conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana. E Jesus é bem claro aqui no versículo 22, João 4, 22, que a mulher ela fala o seguinte... ela pergunta onde que a gente deve adorar o Senhor, de que forma devemos adorar a Ele, né? Se é nesse monte ou se é naquele. Aí ele responde para ela o seguinte, no 22. Vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. A gente muitas vezes nem conhece o Deus que a gente adora em sua plenitude. Não temos dimensão dessa grandeza. Aí Jesus fala, vocês nem conhecem, né? Vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós ouvimos um Deus muitas vezes, né? Como um Papai Noel que está lá, de vez em quando dá um presente para um, libera um carro para outro, libera uma promoção para outro, distribui uma cura para um, mas colocamos Deus nesse nível.
e santidade de Deus não está nesse nível, né? Então, se a gente não conhece, né? Ele fala, vocês adoram quem vocês não conhecem. Porque Deus, ele é espírito, né? E aí ele responde, né? Os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus não tem uma forma, né? E pelo fato dele não ter uma forma, nós não podemos idealizar um Deus na nossa cabeça, geralmente como um senhor de idade, né? Com uma barba imensa, sentado numa cadeira em algumas nuvens e distribuindo raios para nós, né? Então, pelo fato de nós... Por que a idolatria machuca tanto o coração de Deus? Porque ele abomina a idolatria. Porque a idolatria tenta dar uma forma a Deus. Projeta Deus numa imagem, projeta Deus num animal, projeta Deus numa montanha. Ou seja, a idolatria coloca Deus na figura de um ser. Na figura de um ser. E Deus não é isso. Deus é espírito, né? E quem adora, o adora em espírito e em verdade. Então, a gente vai falar um pouco dessa santidade de Deus, desse único atributo, né? Que nós falaremos hoje, que eu acho que não tem nem como falar como um atributo. A santidade de Deus é o atributo. Deus, ele é pleno em santidade. Ele é totalmente santo. A sua mente consegue alcançar um Deus totalmente santo? Tenta montar na sua cabeça um ser totalmente santo. Como eu falei na semana passada, na categoria de Deus ninguém se compara a ele. Ele é único, ele é exclusivo. Deus é exclusivo na categoria Deus. Não existe ninguém como ele. Eu até coloquei alguns versículos aqui para mostrar como não tem como nós colocarmos Deus dentro de uma redoma, né? Hoje é o dia de Deus. Nós às vezes achamos que fazemos assim muito, né? Hoje é o dia de ir ao culto. Hoje eu vou adorar ao Senhor, como se Deus coubesse naquela nossa pequena adoração, né? Então, Deus, ele é totalmente, se você pensa em algo santo, na sua forma, no macro da sua forma, né? No macro da sua forma, assim, por aí. Eu até estava conversando com o Osmar hoje, tem um versículo que fala o seguinte: sede santo, porque eu sou santo. Tem um versículo que Jesus fala isso. Sede santo, porque eu sou santo, né? Quem consegue ser santo como Deus? Você consegue? Aí, ó, Márcia, Viviane, Dalvina, né? Diaconisa Dalvina, Diaconisa Josiane, quem eu tô conseguindo enxergar aqui? Rafaela, Heraldo, Marcelo. Vocês conseguem ser santos? Esse nível de santidade como Deus, né? Nunca mais você vai pecar. Ele fez uma comparação muito interessante, né? Com aquela mulher que ia ser apedrejada por adultério. Quando Jesus fala com ela o seguinte: vai e não peques mais. Você acha que em toda a sua vida aquela mulher pecou novamente? Vai e não peques mais. Foi um pedido de Jesus. Você acha que ela pecou novamente? Sim, ela pecou novamente. Talvez até não da mesma forma como aquela, mas de outra forma ela pecou. De outra maneira ela pecou. Porém, o ser humano, ele tem que pelo menos tentar alcançar esse nível, né? Buscar esse nível, né? Tentar um pouquinho, dar um passinho para chegar lá, que não é fácil, que não é nada fácil. Então, santo como Deus, só Deus. Ele é tão santo, que chegar à dimensão dele, nós não conseguiremos. Diaconisa Suzana, a paz do Senhor Jesus, que bom tê-la aqui com a gente no nosso estudo. É um prazer, amada. Então, vamos lá.
Anotou aí, Deus é totalmente santo, 100% santo. Ele não peca, ele não mancha, ele não pensa besteira, ele não age de forma errada. Ele é totalmente, plenamente santo. A santidade surge de Deus. Eu acho que nessa forma você consegue entender melhor, tá? Nós temos aqui a palavra que santo, no seu original, que eu quero falar é kadosh. Eu nem fiz questão de escrever porque vocês ouvem tanto, né, essa palavra kadosh, né? K-A-D-O-S-C-H. Kadosh quer dizer cortado na sua íntegra, né? Cortado, separado, colocado à parte. Algo que transcende, né? Puro, é pureza. Então, essa palavra kadosh, ela tá atrelada a tudo isso aí, né? A transcendentalidade é tão transcendente, né? Que é algo acima do normal. É uma santidade acima do normal. Kadosh, santo, né? Nós cantamos às vezes, né? Kadosh. Cantar não, que hoje tá bravo pra mim. Né? Então, transcende, é acima do normal. Kadosh, que significa santo, tem essa vertente, está acima do normal. É algo transcendente, algo que fisicamente você não consegue tocar. Acima, ele pode dizer, é acima da média. Não é verdade? Então, e está atrelado, abre-se em duas vertentes, transcendente e pureza de Deus. Essa pureza que a gente vai estar falando um pouquinho. Essa pureza, ela abrange a impecabilidade de Deus, né? Impecabilidade de Deus. Ou seja, Deus não peca. Deus é puro. Barulhão. Deus é puro, totalmente puro. Por isso que ele é santo, Kadosh. Aí eu pergunto, nós conseguiremos alcançar esse atributo de Deus? Você é totalmente puro? Você já pensou em esganar alguém? Só hoje? Não, ontem. Ontem você tentou esganar. Que barulho. Né? Esganar ontem. Você tentou esganar, pensou em esganar hoje, pensou em enforcar, né? Só por aí, Letícia, o barulho. Só por aí, você já consegue entender essa pureza que você não consegue ter. Você tem horas que você não controla nem seus pensamentos. E os pensamentos de Deus, a gente não consegue alcançar. E todos eles são puros. São puros. Vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Hebreus. Livro de Hebreus. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 1. Hebreus 1. O barulho tá tão bom aí, Letícia. Versículo 13. Abriu aí? Hebreus. Gente, eu tô lá em Filemão, calma aí. Vou voltar a passar aqui. Hebreus 1, 13. Que fala assim, ó. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelos dos teus pés, né? Lá em Jó, anotou aí? É 1,13, Osmar. Jó 15, livro de Jó, capítulo 15. Versículos 14 e 15. Fala o seguinte, ó. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo.
Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Aqui tá falando do... Primeiro é que fala do homem, né? Quem é o homem nascido de mulher? Quem é o homem nascido de mulher? Quem é o homem, né? Para ser puro. E o que nasce de mulher para ser justo? Nem os céus são puros aos teus olhos. Ou seja, na terra não há quem se compare a Deus, a nível de santidade, a nível de pureza. Às vezes nós achamos que somos justos, né? Eu sou uma pessoa justa. Atribui a você uma justiça fora do comum. Mas a Bíblia fala aqui que não há na terra nascido de mulher que seja justo, que seja puro, né? Isso no ambiente terreno, onde nós vivemos, aqui na terra, não há ninguém que se compare à santidade de Deus. E ele continua falando que nem nos céus, né? Fala aqui, ó. Nem nos céus são puros aos seus olhos. Nem anjo, nada se compara à santidade de Deus, tá bom? E se você for lá em 1 João, esse texto todo mundo conhece. 1 João 1:5 fala o seguinte. 1 João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas, né? Esse negócio de yin e yang, onde todo mal tem um pouquinho de bem, todo bem tem um pouquinho de mal, isso não existe em Deus. Nele não há trevas, ele é um ser totalmente de luz, ele é totalmente transparente, não há trevas em Deus, não há como, não há trevas em Deus, ele é plenamente santo, todo ser de Deus é construído em pureza, todo ser de Deus é construído em pureza. Vamos lá. Tanto que, se eu te fizer uma pergunta agora, Deus é tão santo, que quantos pecados do homem foram necessários para que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso? Quantos pecados? Fala aí para mim. Quantas vezes o homem pecou para que ele saísse do paraíso? Onde o homem e Deus viviam juntos no mesmo ambiente ali. E quantos pecados foram necessários, né? Chegou a transbordar o cálice da iniquidade do homem? Eu quero que, se um só responder aí, eu fico satisfeita. Quantos pecados foram necessários para que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso? Quem responde? Quem responde? Responde aí, Letícia. Você falou que deu uma cola. Vambora aí, Vivi, Diaconisa, Michele, Rafa, Paula, Márcia, Suzana. Quantos? Ninguém? Isso aí, somente um. Porque Deus ele não compactua com o pecado. Por causa da pureza de Deus, somente um pecado foi necessário para ter essa separação entre homem e Deus. Somente um, né? Deus, ele não convive com o pecado. Nele, como nós lemos lá em João, não há trevas, ele é totalmente santo. Ele teve que se separar por causa do pecado. Somente um pecado, né? Então, nós falamos, é isso aí, ó. E às vezes a gente se acha tão justo, né? Tão merecedor de tantas coisas e pecamos todos os dias e queremos Deus respondendo de imediato aos nossos questionamentos. Queremos apontar o dedo para Deus, tratar Deus como, muitas vezes, desculpa assim a expressão, meu Senhor, tratar Deus como um moleque, né? Como nosso coleguinha de escola, como nosso amiguinho, como nosso síndico, como nosso... E não é nosso patrão que você... como assim, ó, meu marido tem 2 empregos... meto o pé e vou embora? A gente quer tratar Deus dessa forma. E não é assim. Deus ele é totalmente santo. O que acontece conosco é que ele nos ama, né? E
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está lá em Jeremias. Pela misericórdia dele, nós não somos consumidos. Porque se fôssemos medir pela santidade do Senhor, nós não teríamos nem acesso a orar a ele. Amém? Entenderam isso aí? Nós falamos sobre pureza, né? E vamos falar um pouco sobre transcendência, né? A transcendência de Deus. Transcender vem do latim, que significa o quê? Estar sobre, né? Ir além, voar alto, exceder. Deu para anotar aí, Paula? O que prova esse termo, né, de transcendência, que Deus está acima de qualquer coisa criada, né? Nada se compara a Deus. Nada se compara a Deus, né? O homem mais bonito que você imaginar, né? Vamos colocar aí, meu marido. O homem mais bonito da face da terra não se compara a Deus, né? O seu marido, né? O seu filho, né? Que para a mãe o filho é sempre mais bonito, aquela coisa toda. Não se compara. Nenhum ser criado, nenhuma criatura criada se compara a Deus. Nenhuma na face da terra, né? Ele está acima da acima da criação. Eu tô rindo que o Osmar colocou uma palminha aqui, velhinho com palminha assim. O jantar tá garantido hoje. Nada se compara, né? Nessa distinção, né? A sua distinção, ela não é quantitativa, não é nível de quantidade. Você vai comparando cachorro, folha, galho, montanha, aurora boreal, aí chega Deus. Não é quantitativa, né? Não é, como é que eu posso explicar? É como se ele fosse assim, o maior da sua criação. Não é isso. Não é isso. Né? A gente pode tentar comparar a Deus dessa forma. Tentar comparar a Deus dessa forma, né? Ele é o mesmo que o homem, só que melhor. Não é isso. Não é isso. Não é quantitativo. É qualitativo. É maior em todas as qualidades. A criatura mais perfeita não se compara a Deus. Não se compara. Ser santo é ser perfeito. Ser santo é ser perfeito. E essa é a santidade do Senhor, né? Como que a gente vai entender um pouco dessa santidade? Eu vou entrar agora em algo que nós podemos comparar. Nós podemos medir. Que é através do seu nome, né? Vamos lá em... É tão interessante isso. Agora começa a anotar aí, ó. Salmos 111, versículo 9. Salmos 111, versículo 9. Fala o seguinte. Achou aí? Salmos 111, 9. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Você vai começar a entender a forma como o nome de Deus é colocado. Você vai entender a santidade de Deus um pouquinho, tá? Para os judeus, né? Para os judeus, para o povo hebreu, o nome está intrinsecamente ligado à pessoa, né? Por isso que nós vemos muito assim, quando nascia uma criança, nos períodos bíblicos, hein, pastor? Dá uma força aqui. Nos períodos bíblicos, nas histórias bíblicas, quando nascia uma criança, de imediato colocava-se o nome, né? E esse nome tinha um significado, né? Me dá um exemplo de um nome no qual nós tínhamos um significado assim de imediato, que eu não anotei nenhum aqui. Daniel, que significa Deus é meu juiz. Mas nesse caso, Daniel, era Beltesazar, né? Eu quero botar
Abraão. Significado. Pai exaltado. Abraão. Deus, ele muda o nome. Abrão tem Abrão, pai exaltado. Abrão significa pai exaltado. E Abraão já significa pai de multidões. Sara, princesa. Então, de imediato, o próprio Deus muda o nome das pessoas, porque a natureza do nome está intrinsecamente ligado, né, à pessoa. Totalmente ligado à pessoa. O nome da pessoa significava aquilo que ela seria. E a Bíblia fala aqui, no livro de Salmos, capítulo 11, versículo 9, fala o seguinte: santo e tremendo é o seu nome. Santo e tremendo é o seu nome. Então, essa santidade, por isso que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão, né? Temos que ter esse cuidado com o nome de Deus. Vamos lá. Lá em Mateus 6, 9, você conhece... Eu tentei escolher textos que nós conhecemos com facilidade, né? Mateus 6, 9, Jesus, ele nos ensina a fazer algo muito interessante. Quem sabe? O que Mateus 6 está ensinando? Mateus 6 está ensinando o quê? A oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Aqui, fala o seguinte, vou ler do versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Isso mesmo, oração. Desliga o ventilador aí, tá um calor? Vamos lá. E orando, não orareis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Aí aqui que está o que nós queremos falar. Portanto, quando vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É tão interessante esse texto que a gente fala isso naturalmente sem perceber a importância dessa frase, a importância dessa expressão. Parece que Jesus está falando assim, olha só, dá uma moral para Deus, né? Chama ele, santifica o nome dele. Não é isso. Santificado seja o teu nome. Jesus está nos mostrando a importância de zelar pelo nome de Deus. Nós temos que zelar pelo nome de Deus. Por isso que lá em Êxodo a gente fala totalmente da questão de você não tomar o nome de Deus em vão. Esse nome é santo. E às vezes nós pegamos o nome de Deus e tratamos como qualquer coisa. E não pode, porque o nome de Deus expressa a santidade do nosso Deus. Né? O próprio Deus explica quem ele é através do seu nome. E ele fala, eu sou santo. Né? Eu sou santo. Nós começamos a estudar no livro de Isaías, não foi? No livro de Isaías. Quando você olha aqui no livro de Isaías, é muito interessante. Abre a sua Bíblia agora no livro de Isaías. Eu quero que você abra agora e confira comigo. Isaías 6. Todo mundo que tiver com uma Bíblia, seja ela no celular, não é? Seja ela de papel, como a minha que eu estou usando aqui agora com vocês, né? A tradicional, porque o celular está ocupado ali fazendo a filmagem. Olha, abre em Isaías 6 e vamos ver a importância do nome de Deus, no nome de Deus e a expressão da sua santidade. Ó, quem já achou, dá um likezinho aí, dá um ok aí para que eu possa dar prosseguimento aqui ao estudo. Temos algumas pessoas online. Vamos lá. Isaías 6, livro do profeta Isaías. Antes do livro aí de Jeremias. Ninguém achou? Ou tá chegando atrasado aí para vocês? Eu queria realmente que você observasse essa anotação que eu fiz aqui.
Amém. Achou, Letícia? Achou? Isaías 6, versículo 1. Fala assim. Diz assim, vou estar lendo. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6:1, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vocês observaram a palavra Senhor aí, nesse termo? A palavra Senhor está escrito com S maiúsculo, né? E E-N-H-O-R em minúsculo. O S de Senhor maiúsculo e o restante da palavra minúsculo. Tá bom? Você viu. Agora vamos ler no versículo 3 do mesmo capítulo. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você consegue observar que nesse versículo 3, a palavra Senhor já está diferente? Na sua Bíblia está diferente? Aqui a Vivi colocou aqui. Coloca o 6:3 aí, Viviane. 6:3. Dá uma Vamos ver aqui. Todas as Bíblias que eu estava conferindo, eu vi essa diferença. No seu celular você vai ver também. Vê se no teu tá, Letícia. A palavra Senhor no versículo 3, ela está totalmente grifada, né, com letra maiúscula. Tá? Tem essa diferença. Por quê? Achou? O teu tá, Letícia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Coloca aí no versículo 3, né? Então, é a mesma palavra Senhor. Deixa eu botar aqui no celular da minha filha. Isaías 6:3. Aqui, ó. Ó. Acho que deu. Não dá pra ver por causa da luz. Deixa eu ver se eu consigo. A palavra Senhor está totalmente em maiúsculo, não é? Porque há uma diferença entre é a mesma palavra Senhor, mas há uma diferença entre essas duas palavras. Senhor do capítulo 1, do versículo 1, quer dizer Adonai, Senhor Criador. Adonai. Nós falamos sobre isso na aula retrasada. Adonai significa Criador. Então aqui está falando do Deus Criador. Mas quando chega no versículo 3, que ele fala Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e mais embaixo também tem Senhor dos exércitos, o termo original aqui já significa, quer dizer Iavé, que fala o eu sou. Eu sou. Essa diferença entre Iavé e Adonai. Iavé quer dizer o eu sou. É o mesmo termo usado para Moisés, quando ele fala Senhor, né? Eu sou, quando ele aparece. Quem está aí? É o grande eu sou. Iavé é o Deus Santo, Todo-Poderoso. É esse Deus, né? Então, nós temos que entender essa grandeza da santidade de Deus, até mesmo através dos seus nomes. Quando a gente se compara a essa visão de Isaías aqui, que ele está diante da grandeza de Deus, você vê que logo em seguida, nós lemos aqui, ó, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós brasileiros, nós do Ocidente, queremos falar, chamar atenção para um texto, para uma palavra dentro de um texto, o que nós fazemos? Se você está escrevendo para alguém, você quer chamar atenção.
você coloca em caixa alta, né? Você coloca em letras maiúsculas, você grifa aquilo ali, você coloca em negrito, você coloca entre parênteses, coloca entre aspas. Mas para o judeu, para o povo hebreu, a gente, quando se depara com essa palavra santo, 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 é como se fosse uma afirmação, não é? É uma certeza, é uma plena convicção. Ele quer deixar algo intrínseco, deixar algo registrado. Né? Beth, a paz do Senhor, Ana Paula. Ele quer deixar algo registrado. Né? É tão interessante isso que ele fala santo, santo, santo. Uma comparação que nós fazemos com isso é quando a gente vê Jesus ali com seus discípulos, ele sempre fala em verdade vos digo, não é? Em verdade, se você sempre vai ver essa repetição do termo. Quando se repete esse termo, é uma autoafirmação. Presta atenção nisso, é como se você dissesse, presta atenção, eu estou colocando em caixa alta para que você venha entender aquilo que eu estou dizendo. E aqui nessa visão, quando fala Senhor, santo, 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 não era uma repetição qualquer, era uma certeza da santidade de Deus, né? Então, a importância do nome do Senhor está totalmente ligado à santidade dele. Se você for abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, você vai ver que a importância do nome de Deus é tão séria, tão séria. A gente olha aqui, ó, que é um dos principais mandamentos, é o terceiro mandamento. Fala o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. O Senhor, ele não toma nem por inocente quem chama o seu nome em vão, quem usa o seu nome. Nós temos que respeitar a pronúncia do nome de Deus. E esse respeito, às vezes, nós não temos, né? Se nós soubéssemos a grandeza do nosso Deus, conhecêssemos a esse Deus, é o que eu falei lá no início. Às vezes o Senhor fala, vocês nem me conhecem e dizem que me adoram. Nós tentamos conhecer um pouquinho a esse Deus. Um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho, né? E a gente tem que entender a importância do nome do Senhor. Tem os judeus ortodoxos, aqueles judeus que esperam, né, o Messias, aquela questão toda, eles nem usam o termo Yahvé, eles não usam. Eles têm tanto medo de usar esse termo porque eles entendem que é tomar o nome de Deus em vão. E para não pecar contra Deus, eles não usam de qualquer maneira. E hoje em dia eu vejo que a gente está praticamente rifando o nome de Deus, né? Trata o nome de Deus como qualquer coisa. Trata o nome de Deus de qualquer maneira. As pessoas abandonam a santidade do Senhor tratam de qualquer forma. Como nós falamos aqui, tratamos Deus como uma criança, como um coleguinha de trabalho, como um patrão, às vezes como um empregado, não é? E Deus é a plenitude da santidade. E a gente precisa entender isso, né? A gente tem que não reduzir o Criador à forma da criatura. Às vezes a gente quer reduzir o Criador à nossa forma, né? Botar Deus no nosso nível. Deus, ele vai ser Deus se ele resolver o meu problema. Ele vai ser Deus, não é? Se ele fizer aquilo que eu quero. Aí eu vou para os cultos todos os dias. Nós tratamos Deus assim. Nós não podemos reduzir o Criador à criatura, né? O livro de Eclesiastes, ele fala, tem um versículo muito, muito forte. Quem usa esse termo muito é uma ovelhinha minha, ela fala, isso é forte. Esse versículo eu realmente acho muito forte. Eclesiastes 5, versículo 2 fala o seguinte, presta atenção, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas
as tuas palavras. É tão interessante. É como se ele falasse assim, ó. Prepara a tua boca para falar de Deus. Prepara a sua boca para falar de Deus. É tanta profetada dizendo, desde que te digo, a pessoa dizendo até que é o próprio Deus, né? É tão difícil isso. Tem uma música, nem sei se eu posso falar isso aqui, eu tô só entre amigos aqui, não dá pra falar. Uma música que, na época da adolescência da minha filha, cantavam muito, né? Os meninos que vinham aqui em casa, que eu achava, assim, um absurdo. Eu nem sei quem canta, mas falava assim, quando Deus te desenhou, ele estava namorando, olha só, colocou Deus como se Deus tivesse namorado, como se Deus tivesse namorada, né? Uma pessoa estava namorando alguém. Nós temos aí esses filmes, essas séries, né? Que usam o nome de Deus como... Querem botar Deus no mesmo nível do homem, né? Aí fazem chacotas com o nome de Deus, piadas com o nome de Deus. Eu já vi cristãos mesmo fazendo piadas com o nome do Senhor. E o texto fala, prepara, né, a tua boca para falar de Deus. Né? Aqui fala, ó, não se precipite em abrir a tua boca. Ainda mais para falar de Deus. O juízo pode vir de forma pesada sobre a vida de quem faz isso. Então, o nome de Deus é santo e temos que tratá-lo como tal, tá bom? O comportamento cristão, ele tem que ser mudado, né? O comportamento cristão tem que ser mudado, porque nós carregamos o nome do Senhor, né? Isso é tão forte, se a gente for analisar. Lá em Isaías, nós estamos estudando a base do nosso estudo de hoje. Vocês já viram? Quem já viu aqui, né? Quem já viu um anjo? Quem já viu um anjo? Quem já viu um anjo face a face, dá um glória aí. Dá um glória bem forte. Dá um glória assim, né? A gente, muitas vezes, a gente fala que a gente viu Deus, né? Viu a glória de Deus, tomou aquele lugar, a glória de Deus está aqui, né? Os anjos estão aqui, tá todo mundo vendo tudo. Tá todo mundo vendo tudo. Quando se fala de santidade, quando se fala de seres celestiais, a Bíblia descreve, né? Nesse texto aqui onde nós estamos lendo, a Bíblia descreve um serafim. Para mim eu acho que a Bíblia dá essa deixazinha pra gente ao descrever um serafim, para nós entendermos um pouco da grandeza, né, e da santidade desse Deus. Eu já falei, Senhor, nunca me mostre um anjo, assim, não quero nem ver, porque olha o que aconteceu com Isaías. Aqui fala o seguinte, ó, Isaías 6:1. No versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Meu irmão Ricardo, Pai do Senhor. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos. E com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. Né? A Bíblia fala que o ser celestial mais próximo, que a Bíblia descreve, ao trono de Deus são os serafins. Mais próximo. Você não vê mais ninguém tão próximo do trono de Deus quanto os serafins. Não, se você vê aí, se você consegue enxergar, me mostra aí, porque não tem. Na Bíblia não tem nenhum ser tão próximo ao trono de Deus quanto os serafins. E olha a postura desse anjo, desse ser celestial, diante da proximidade do trono de Deus. Próximo, não é nem dentro, próximo. Ele tinha 6 asas, né? Que aqui a Bíblia fala. Com 2 asas, ele cobria o rosto. Com 2 asas, o serafim cobre o rosto. Ou seja, ele não consegue ver a glória de Deus, porque Deus é santo e não se revela a ninguém. Com 2 cobria o rosto. Com as 2 asas, ele cobria os pés, né? Lembra lá de Moisés?
Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Onde Deus está é santificado. Então nem os anjos, nem o serafim conseguem botar os pés aonde Deus habita. E com outras duas voavam. Então, eles não conseguem nem contemplar a beleza do trono de Deus, porque o seu rosto tá, as suas asas fecham o seu rosto, né? Não pisam no lugar da glória de Deus. Eles não pisam no lugar da glória de Deus, né? E a gente tem que entender a santidade do nosso Deus dessa forma, né? Santo, santo, santo. A santidade ela é repetida intensamente para mostrar a grandeza do nosso Deus e para poder frisar no nosso coração quem Ele é. Não é verdade? E se você for continuar lendo, o texto fala o seguinte. O versículo 4 fala o seguinte. E os umbrais da porta se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sabe o que são os umbrais da porta? São os batentes da porta. Até os seres inanimados, eles se mexem diante da presença de Deus. Eles tornam-se, balançam, estremecem diante da grandeza desse Deus. Então, estar diante do Senhor é algo tão precioso. Quando Deus fala para você entrar para o teu quarto e conversar com Ele, é que Ele está deixando que você compartilhe, não compartilhe, mas Ele está indo até você. A santidade em pessoa, na forma de Deus, porque Ele é a plenitude da santidade. Ouve a sua oração. Ouve a sua voz. Às vezes, Ele não vai fazer o que você quer, porque nós temos que separar Deus de Papai Noel. Deus de gênio da lâmpada, não é? Deus de gênio da lâmpada. E se nós quisermos morar com Deus, nós temos que tentar galgar essa santidade, né? E aqui você vê a santidade do Senhor diante do ser mais próximo ao trono de Deus. Olha o que acontece. É tão interessante que no livro de Daniel, esse texto aqui é muito interessante. Daniel 10 fala o seguinte. Olha o que acontece diante do Senhor, da santidade do nosso Deus. Versículo 4. Daniel 10, 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Equidel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão. E olha o que aconteceu com Daniel. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e eu não tive força alguma. Ele ficou totalmente transtornado. E o texto continua. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono. E com o meu rosto sobre a terra. Daniel cai diante da glória desse Deus. E foi só uma visão. As pessoas que nem viram, fugiram. E às vezes nós esquecemos a forma de tratar o nosso Deus. A santidade desse Deus. Eu só queria falar desse atributo hoje porque eu sei quão importante ele é. No livro de João, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Na ilha de Pátimos. No versículo Apocalipse 1,
A mesma forma, né? Ele também tem, João tem uma visão e fala o seguinte, ó, a partir do versículo 14. Vou ler o 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés como uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. Olha o que ele fala. E eu, quando vi, caí em seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Ele caiu, João cai como morto, né? Daniel desmaia, né? E nós queremos tratar Deus como criança. Ó, trata Deus com toda a reverência que ele é. Temos lá no livro de Levítico um episódio de Nadab e Abiú que tentaram colocar fogo estranho no altar de Deus. E ao tentar tratar Deus de qualquer maneira, né, esquecendo que Deus é santo, esquecendo a santidade do Senhor, eles foram fulminados na hora. Né? Se você quiser conferir, ele está lá no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Levítico 10, 1. Nadab e Abiú, eles tentam oferecer fogo estranho, simplesmente eles morrem na hora, fulminados, por não entender que Deus é santo e não compactuou com coisas erradas, né? Eles morreram. Uzá, né? Temos também Uzá, que tentou tocar na arca de Deus, ele achou que Deus tinha perdido o controle da situação, e ao tocar na arca do Senhor, ele é fulminado e morre na hora, né? Porque as pessoas, eles esqueceram que Deus, por se aproximar do homem, ao se aproximar do homem, ele não abre mão da sua santidade. Ele se aproxima sem abrir mão da sua santidade. Então, trate-o como realmente ele merece ser tratado, né? Como que você vai, como Deus manifesta hoje a grandeza? Lá no livro tem um versículo, eu acho que é Êxodo, que fala que o zelo, acho que é em Levítico mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Versículo 3. No versículo 3, deixa eu ver se é esse aqui. É depois desse episódio. Ah, tá. É 10:3. Calma aí. Fala o seguinte, ó. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, né? A Bíblia fala que o zelo e a reverência mostrarão ao povo a minha santidade. A maneira como tratamos o nome do Senhor, as nações verão a santidade de Deus. A forma como tratamos a Deus vai revelar a santidade de Deus ao mundo, né? A forma como tratamos a Deus, né? Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante do meu povo. Hoje, nós cristãos temos o dever de mostrar ao mundo que Deus é santo, através de como tratamos Deus, tentando caminhar em santidade, não é? Tentando caminhar em santidade. A reação do homem diante da santidade de Deus. Isaías, quando ele se depara com essa situação de ver serafim, de ver umbrais se movendo, né? A declaração de santo, 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 ele fala o seguinte: ai de mim, né? Ai de mim que habito, né? Que sou homem,
Deixa eu dar uma olhadinha aqui para falar com certeza as mesmas palavras que Isaías falou. Ele fala o seguinte, ó. No 5, ele fala o seguinte: ai de mim, pois estou perdido. Ai de mim, pois estou perdido. Né? Quando ele fala perdido, eu fui buscar o original dessa palavra perdido aqui. Ela tem o significado de desfeito, de desintegrado, que ele não estava preparado. Ele parou de olhar para os outros e passou a olhar para ele. Se você for analisar o livro de Isaías, nos primeiros capítulos, Isaías é um profeta que aponta o dedo com toda satisfação, né? Ele aponta o pecado de todo mundo. Se você for ler do 1 ao 5, ele começa a colocar os erros das nações, o erro da nação de Israel, aponta o seu dedo. Mas quando ele se depara com a santidade, com um pedaço da santidade do Senhor, ele aponta o dedo para ele mesmo e fala: ai de mim. Ele para de falar ai de você, ai daquele, ai do outro. Ele fala: ai de mim. Ai de mim que eu estou perdido. Eu estou perdido, ou seja, eu estou desfeito, eu estou desintegrado. Eu não estou preparado para estar diante dessa santidade toda. Aí ele começa a falar: ai de mim, que habito, né? Habito. Vamos lá. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Quando a gente tira os olhos das pessoas e colocamos os olhos em nós vemos que nós não somos tão... Tínhamos que ter vergonha de tratar Deus como tratamos. Tínhamos que fazer como Isaías e falar: ai de mim. Ai de mim, porque se a santidade de Deus me tocar, eu vou me desfazer. Eu não tenho nem direito de pedir perdão, porque nem tentar eu tento, né? Você nunca reconhecerá seu pecado. Você nunca vai reconhecer o seu pecado se você não reconhecer quem é Deus. Você nunca vai se achar pecador se você não reconhecer a santidade desse Deus. Então, o primeiro passo para que você venha a ser um cristão abençoado, né? Não vou dizer perfeito, mas galgando a santidade, é reconhecendo que Deus é santo. Reconhecendo que Ele é santo, né? Aí você, reconhecendo a santidade desse Deus, você vai perceber quão pecador você é. E que você deve acordar buscando ser melhor, tratar o nome de Deus como se deve tratar, honrar a Deus como se deve honrar, fugir do pecado como se deve fugir, né? Você é chamado cristão, você é chamado filho de Deus, né? Muitas vezes nós queremos apontar os dedos, né? Falar que nós somos melhores em tantas coisas, mas quando um filho de uma pessoa erra, poxa, filho de fulano errou, né? Eu tenho duas filhas. Eu até sei que elas são muito cobradas por serem filhas de pastores, né? Ser filhas de pastores. Então a gente sempre ensinou que elas viessem a buscar o caminho delas para com o Senhor. Não, a gente pode ensinar, mas não pode obrigar, né? Eu sei porque as pessoas cobram delas um comportamento que tem que ser nosso. Nós somos pastores. O meu sonho é que minhas filhas continuem sempre servindo a Deus. As duas servem hoje com alegria. Porém, nós às vezes queremos comparar. Se a gente quer comparar, olha isso. Se você se considera filho de Deus, chegou a hora de tentar agir como Ele age, né? Na mesma intensidade que você cobra comportamento de outras pessoas. Então, fecha com essa frase aí, ó. Você nunca vai reconhecer o seu pecado, né? Porque às vezes nós não pecamos, achamos que não pecamos, enquanto não conhecermos quem Deus é. Deus é santo. Ele é a santidade em pessoa. Ele é o Iavé, o Senhor, o eu sou.
O grande eu sou, tá? E que você possa guardar essa palavra no seu coração. A santidade de Deus é tão intensa, tão intensa, tão intensa, que para ele ter acesso a nós, ele teve que se fazer homem, né? Teve que se fazer homem, viver no mundo e matar seu próprio filho, morrer no nosso lugar. A única forma de nós termos acesso a Deus é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e reconhecer a grandeza desse Deus. Eu não sei quanto tempo eu fiquei aqui, né, falando com vocês, mas guarde essa palavra no seu coração. Guarde o Kadosh, Senhor, Santo. Busca. A Bíblia fala o seguinte: buscai a santificação. Deixa eu te dar o endereço certo desse. Eu quero fechar com esse texto. Eu quero que você guarde aí, coloque na sua geladeira, grave no seu coração. Buscai a santificação. Né? Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Fala o seguinte, ó. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse foi mais um atributo de Deus, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Guardem no seu coração essas palavras. Hoje, como falei, o dia foi meio corrido, cheguei aqui em cima da hora. Mas eu acho que deu pra gente poder conversar um pouquinho. Se você tem alguma pergunta, manda aí. Hoje ninguém mandou pergunta pra mim, né? Nenhuma das meninas, nem dos rapazes aí mandaram perguntas pra nós. E que possamos deixar registrado mais esse atributo de Deus, a santidade. Conheça o Deus que você serve. Tente conhecê-lo um pouco mais. Não o trate como um amuleto, sabe? Muito menos como um baú de bênção. O Senhor é muito além disso. Vai muito além disso. Mas mesmo mediante a tanta grandeza, Ele continua te amando e te chamando para perto dele, tá bom? Ame ao Senhor, Kadosh, né? Yahvé, Adonai, né? Santo, Senhor, Todo-Poderoso, Criador. Esse é o nosso Deus. Amanhã teremos a nossa live também, tá bom? Nosso culto de adoração. Enquanto há esse processo de pandemia, estaremos nos tratando assim, mas não é diferente, como eu falei, o Senhor está presente aqui. Quero chamar aqui o nosso pastor para fazer essa oração. Agradeço de coração cada uma dessas meninas, desses rapazes que estão assistindo aí. Temos um número bom de pessoas assistindo. E que você possa estar aí, ó, firmado em Deus, olhando para o alto, tá bom? Chega para cá. Hã? Oi? Tá bom. Amém, querido? Mais uma vez, né, estive acompanhando aí do meu celular, a aula abençoada, e que essa palavra fique nos nossos corações. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Com certeza, creio que cada um de nós que estamos aqui queremos ver o Senhor, queremos estar com o Senhor, né? Queremos ter intimidade com Deus, queremos passar a nossa eternidade com o Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, se você quiser fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por este momento, por esta aula, esse alimento, Senhor, que o Senhor trouxeste do teu trono aos nossos corações. Muito obrigado
porque tu tens, Senhor, se importado com nós e tu tens, Senhor, nos sustentado na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, assim como tu falaste, Senhor, para aquela mulher adúltera, vai, não peques mais, né? Assim como tu fala para cada um de nós, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, nos empenhar em estar te buscando, seguir a paz, em nome de Jesus, a santificação, para que nós estejamos contigo na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, que cada um dos irmãos e das irmãs sejam abençoados, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, tá? Foi um prazer. Qualquer dúvida, pode mandar para nós. E mandem temas também para a aula, que nós estamos estudando juntos aqui. Suas dúvidas também. Talvez vocês tenham algumas curiosidades com alguns temas. Esse é o momento, né? Estamos aqui preparando estudos. Amém. Com carinho, com prazer. Pode sugerir, a gente vai estar comentando sobre o assunto. Isso, né? Você queria entender sobre o quê? Né? Sobre anjos, né? Sobre... Que também tá dentro da... Trindade. Trindade é difícil. Trindade, quem vai dar aula vai ser o pastor. Tem muitos assuntos aí bacana e em nome de Jesus. É difícil, mas pode colocar aí, a gente tenta de alguma forma passar para os irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Graça e paz. Como é que é? Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Fica na paz.